Ok, bom dia, Shalom. O nosso tema na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vila Metral, é o destino dos mortos. E nós queremos continuar o raciocínio baseado em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 52. Então nós queremos mostrar a sincronia, a simetria entre o que é chamado de Antigo Testamento e o que é chamado de Novo Testamento. Ok? Nós existimos aqui para provar que toda a Escritura é divinamente inspirada, desde Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. Esse é o nosso grande intento. Nosso tema, apesar de ser o destino dos mortos, nós estamos concentrados nas 7 parábolas proféticas em Mateus. E na semana passada nós trabalhamos em cima de Gênesis capítulo 4. Porque o Mestre Jesus, em Mateus capítulo 13, ele explica quem é a boa semente e quem é a má semente. Essa relação foi traçada com o passado em Gênesis capítulo 4. E à luz de Gênesis capítulo 4, nós percebemos que o Mestre Jesus, na verdade, ele trouxe à luz o que já existia. Porque desde Gênesis capítulo 3 e 4, você vai encontrar filho de Deus, filho do maligno. Filhos de Deus, filhos do maligno. Ok? Caim como representante dessa má semente, desse espinho. E nós temos Abel como a boa semente. E naquela trama envolvendo Caim e seu irmão Abel, nós avançamos um pouco na genealogia que está no capítulo 4, com Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metussael, Lamer, Jabal, Jubal, Tubal-Caim. Do lado direito nós colocamos a genealogia do capítulo 5, 7, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então nós apresentamos esses 10 nomes no capítulo 4, Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E nós apresentamos os outros 10 nomes, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Diante de vocês está um quadro que nós temos repetido para mostrar que existe uma combinação e existe um convívio entre contemporâneos. Ou seja, viveram na mesma época. O capítulo 6, onde vai nos começar a contar a razão de ter havido um juízo chamado por nós de dilúvio, é justamente o que vai acontecer com esses 2 grupos de pessoas. Então, de Adão até Tubal-Caim, nós temos os filhos dos homens, e de Adão até Noé, nós temos os filhos de Deus. Então, o capítulo 6, ele exige um equilíbrio. Ao longo da meditação, nós vamos mostrar por que nós estamos preocupados em mostrar que o Mestre Jesus, quando falou da boa semente e da má semente, não inventou. Ao longo das meditações, nós vamos observar que o que está em Gênesis vai ter um paralelo na Igreja de Jesus. Nossa grande intenção é mostrar que nas 7 parábolas proféticas, o Mestre nos deu um panorama, um cronograma do que iria acontecer com a sua igreja a partir dele, o semeador, até a parábola da rede, que vai nos falar da consumação dos séculos. Pois bem, voltando para o capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis, eu gostaria que você pensasse comigo numa tradução equivocada e que traz muitos problemas. Ok, nós vamos ler Gênesis no capítulo 6. Gênesis no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Gênesis,
capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. E aqui nós queremos mostrar que o capítulo 6, ele na verdade une esse capítulo 6, une o capítulo 4 e 5 num só raciocínio. E começa da seguinte maneira, preste atenção, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, verso 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4, Gênesis 6, verso 4. Ora, naquele tempo, havia, isso é a nossa tradução, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ok, isso é Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Então nós temos uma pergunta a fazer aqui, entendendo que o capítulo 4 e 5 são o contexto imediato desse texto. Ok? Nós não estamos falando do mundo pós-diluviano, nós estamos falando do mundo pré-diluviano. Não vamos para uma discussão pós-diluviana, porque todo mundo sabe, quem estuda a língua, que a língua é viva, e nós temos que meditar nela dentro do seu contexto. O que a palavra gigantes está fazendo aqui neste contexto, já que a própria Grécia, a própria cultura grega helenística ainda não existia. Então nós queremos entender por que colocaram a palavra gigantes aqui. De repente você que é leigo nunca ouviu falar disso, mas essa tradução gigantes, ela não é parte do texto original. É uma palavra inserida aqui nesse contexto. Ela não, historicamente, ela não existe neste contexto. Então, preste atenção no verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós queremos então primeiro analisar o contexto. Contexto, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. Gênesis 6, 7, 8, 9. Esse é o contexto anterior e posterior. O nome disso é contexto. Pré-diluviano, não pós-diluviano. Não nos interessa agora a citação da palavra em Números 13, por exemplo, porque Números 13 ocorre mais de 2000 anos depois dessa situação. Nos interessa a utilização que o Espírito Santo deu a Moisés aqui, no contexto de Gênesis. Ok, preste atenção. A primeira pergunta que eu faria seria a seguinte: de onde surgiu a tradução gigantes em Gênesis 6, versículo 4? Ok? Essa é a pergunta. De onde surgiu a tradução gigantes em Gênesis 6, versículo 4? E aqui nós vamos observar que essa tradução, gigantes, quem eram os gigantes? Do lado aí você vai observar, existe um livro, é uma versão dos 39 volumes do chamado Antigo Testamento, traduzido para o grego. O nome dessa versão é a primeira versão do texto sagrado, se chama Septuaginta. A Septuaginta, primeira versão do texto hebraico para o grego, traduziu a palavra hebraica Nefilim, pela grega gigantes, ok? Então, a Septuaginta, que é a primeira versão, terceiro século antes de Cristo, a primeira versão do texto sagrado, ok? O texto sagrado tem 39 volumes para nós, a maior parte em hebraico. Esse texto foi traduzido para o grego a pedido de um imperador. Então ele quis ter na sua biblioteca, no Egito, uma versão das Escrituras e mandou que fosse traduzido para o grego. Essa tradução é a primeira tradução, ok? Então nós queremos que você preste atenção. É justamente no terceiro século antes de Cristo que vai surgir essa ideia de gigantes. Justamente quando vários livros chamados apócrifos, ou seja, livros sem inspiração,
estão sendo escritos à revelia. Um desses livros se chama o livro de Enoque. Outros, vários livros estão sendo escritos nesse período. É um período em que a literatura estava em moda e todos, então, tinham o costume de escrever. E quando a pessoa não era conhecida, ela dava o nome de alguém importante para o seu texto, para que ele tivesse alguma relevância. Preste atenção, nesse período em que está surgindo vários escritos apócrifos, surge o livro de Enoque, surge a ideia dos gigantes. Ok, então quem eram os gigantes? Essa mesma pergunta nós fazemos a quem está nos ouvindo, porque nas escrituras não aparece a palavra gigante, e sim no grego, depois de muitos anos depois. Ok, então a pergunta a ser feita de maneira correta é o que diz o texto sagrado em relação à cópia, já que a Septuaginta, que traduziu Nefilim por gigante, é uma cópia. Ok? A palavra Nefilim está ali no texto sagrado. Nefilim está lá grifada em vermelho. E aqui embaixo você tem o texto grego onde está a palavra gigantes. A palavra gigantes, ela é mal colocada, ela não tem nada a ver com a realidade. Se alguém nos perguntar, existiam homens de grande estatura? Com certeza. Os homens viviam quase 1 milênio, segundo o texto sagrado. Mas esse não é o caso. Nós queremos o contexto, em Gênesis 4, 5, 6 e o contexto posterior. Nós estamos então falando de quem seriam esses indivíduos chamados em hebraico de Nefilim. Ok? Nós vamos agora, a partir de agora, desprezar completamente a ideia do gigante. E nós vamos explicar por quê. Ok, a próxima pergunta seria, destacando aqui no texto sagrado, ao invés da palavra gigantes, nós vamos colocar a palavra original hebraica. Ora, naquele tempo haviam nefilins. Está no plural, nefilim em hebraico, nefilims na terra e também depois. Preste atenção no próprio texto sagrado. O texto diz, em hebraico, que naquele tempo haviam nefilins e também depois. O texto sagrado, ele nos ensina o seguinte, já haviam nefilins antes dos filhos de Deus se unirem às filhas dos homens. Antes da mistura da semente, já haviam nefilins. Leia o texto novamente. Ora, naquele tempo, haviam nefilins na terra. Em que tempo? Antes da relação das duas sementes. Da má semente, do capítulo 4, da boa semente, do capítulo 5. Ora, naquele tempo, haviam nefilins na terra. Então, os nefilins já eram um grupo de pessoas que existiam antes desse casamento. Ok? Olha o texto. Ora, naquele tempo haviam nefilins na terra. E ele diz, e também depois. Depois quando? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O próprio texto, em Gênesis 6, versículo 4, explica que já existia antes da mistura e vai existir depois da mistura. O destaque para depois da mistura das sementes é que, por incrível que pareça, o produto da mistura começa a ganhar destaque naquele tempo. Então, quem seriam os Nefilim? Bom, existem várias sugestões, nós vamos colocar algumas aqui para você. Então, Nefilim, em hebraico, é uma palavra muito importante. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do chamado Antigo Testamento, página 979 a 981, aí está a palavra Nefilim. A primeira sugestão é que vinha de Nafal. Nafal significa cair, prostrar-se, ser lançado fora ou fracassar. Essa é a ideia de Nafal, do verbo hebraico Nafal. Se for este o raciocínio, então Nefilims seriam os caídos, os prostrados, aqueles que foram banidos, os fracassados. Esses seriam os nefilims. O interessante é que se encaixa plenamente as duas vertentes. Uma outra vertente diz que Nafal também significaria algo em torno da palavra maravilhoso. Daria para Nefilim a mesma raiz que se deu ao nome sagrado em Isaías 9, quando diz,
maravilhoso conselheiro, que é a raiz verbal naval. E então, esses indivíduos, eles seriam guerreiros. Está muito mais próximo do contexto. Tanto a ideia deles serem caídos, tanto a ideia deles serem banidos, tanto a ideia deles serem fracassados, como também a ideia de que eles eram guerreiros. Se nós lembrarmos do que havíamos meditado, nós vamos lembrar de um detalhe interessante nos 3 nomes dos filhos de Lameque, na dinastia de Caim. Vamos lembrar, nós temos 3 nomes com uma só raiz verbal. Jabal, aquele que conduz ao acúmulo de bens. Jubal, aquele que conduz ao entretenimento como fuga. E Tubal-Caim, aquele que conduz ao recurso de armas para defesa e guerra. Os últimos 3 nomes citados em Gênesis capítulo 4 nos revelam um sistema extremamente propenso a suprir a ausência do Deus que havia posto Caim para fora. Então, banidos da presença de Deus, eles estão caídos da sua fé, eles estão em fracasso. Então, a palavra nafal se encaixa perfeitamente nesse grupo. Eles vivem longe de Deus, numa terra que em hebraico se chama Nod, ou seja, uma terra daqueles que não têm destino. E eles estão sem destino e eles constroem cidades e constroem uma sociedade que supra a ausência de Deus, com o acúmulo de bens, com o entretenimento. E no caso de faltando segurança, esse Tubal-Caim se torna mestre para poder transformar instrumentos agrícolas em armas de guerra. É muito sugestivo que justamente esses 3 rapazes vivam como contemporâneos de Noé. E justamente o capítulo 6 vem nos mostrando o casamento entre as 2 sementes. Vamos lembrar de Levítico 19:19, que proíbe no campo a semeadura de 2 sementes diferentes. Deus está denunciando que estava começando a haver a aproximação. Os filhos de Deus ficaram enebriados, atraídos pelo acúmulo de bens, pelo entretenimento, pelo poder bélico que existia do outro lado. Então eles começaram a se unir. Essa é a razão de surgir os chamados Nefilim. Quem eram os Nefilim? Para que nós possamos ter uma definição mais clara. Eles eram guerreiros violentos. Guerreiros violentos. Exatamente como Caim foi. Exatamente como Tubal-Caim se mostra ser. Eles eram guerreiros. E há uma coisa muito interessante na palavra guerra em hebraico. A palavra guerra em hebraico, milhamá, ela nos dá uma ideia muito boa do que seria a razão pela qual as guerras começaram. Porque milhamá nos dá a ideia em hebraico de que do pão eu preciso. Milhamá, do pão eu preciso. Ou seja, se nós lembrarmos no capítulo 4, de que Caim foi castigado, e a terra que recebeu das suas mãos o sangue de Abel, seu irmão, não iria lhe produzir absolutamente nada, e tornando ele um dependente do seu irmão, ou dos filhos que não faziam parte da sua linhagem, ele passaria a ser dependente de Sete, de Enos, de Cainã, de Mahalaleel, de Jared, de Enoque, de Matusalém. Os homens do capítulo 4 dependeriam para poder ter o fruto da terra, da bênção que existiam nos filhos de Deus. Porque Deus falou com Caim que a terra não lhe daria mais o sustento. A palavra milhamá, que é a palavra para guerra, ela nos dá a ideia de que, de maneira muito simples, eles pensaram, bom, ou nós nos submetemos a eles, como sacerdócio sobre nós, ou nós nos submetemos a eles para depender deles para ter o nosso pão, ou milhamá, fazemos guerra porque nós precisamos de pão. E como precisamos de pão, então nós vamos tomar esse pão. É interessante quando você vê Jabal, acúmulo de bens, Jubal, entretenimento, Tubal-Caim, o uso das armas, o uso da habilidade
o mestre em cobre e ferro para criar instrumentos para matar, justamente para obter pão. Quem conhece a história da civilização sabe que essa é de fato a origem da guerra, do pão preciso. Então a sociedade do capítulo 4, para obter pão, sem a bênção de Deus, precisava tomar este pão. De onde vem Nefilim? Nefilim são homens violentos. Violentos por quê? Porque eles precisavam de poder bélico, não contavam com a bênção de Deus para obter o seu sustento. Ok, esses guerreiros violentos que faziam uso das suas armas de guerra para poder conquistar, a sua ação com certeza levou os filhos de Deus a uma reação. E a reação seriam duas: ou se guerreavam contra os filhos dos homens, ou se aliavam a eles. O paralelo que nós temos na nossa mente para poder nos ajudar a compreender quem seriam os Nefilim seria o que na cultura greco-romana surgiria muitos anos depois e nós conhecemos como os gladiadores. Seriam guerreiros, seriam homens extremamente fortes, treinados. Tanto é que a palavra Enoque, o primeiro filho de Caim, significa treinar, treinar para a guerra. Então, Caim construiu cidades, Caim fortaleceu essas cidades, e essas cidades tinham pessoas que defendiam, e essas cidades tinham pessoas que guerreavam por elas. É natural que quando várias cidades vão surgindo, exista uma rivalidade entre elas. Então, aquele que está liderando a cidade é ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote da cidade. Alguns deles eram guerreiros que defendiam a cidade e conquistavam em nome dessa cidade. Nada novo, mas o que muita gente não entende é que isso já existia no mundo pré-diluviano. Então, pastor, quem seriam os Nefilim? Seriam guerreiros, mas nós não podemos esquecer a raiz. Tem sim relação com o fato deles terem sido fracassados e terem caído de diante de Deus. Ok, nós queremos agora fazer menção ao que o mestre falou acerca disso. Teria o mestre Jesus, e a pergunta que eu faço agora, falado desse assunto? Bom, diretamente você não vai ver Jesus falando a palavra Nefilim. Você não vai ver. Mas Jesus vai falar de uma palavra que eu tenho citado aqui ao longo dessas meditações. Uma palavra hebraica que está em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Que é a palavra Hamás. Hamás é a palavra violência. Hamás é a palavra violência. É interessante que surja no mesmo contexto a palavra Nefilim, em plural, e a palavra Hamás. Os homens violentos, os guerreiros violentos e a violência. Somente lembrando que a violência que nós temos falado, Hamás, não é uma violência comum. Lembrando sempre que Caim fere seu irmão Abel para de alguma maneira atingir aquele que não pode ser atingido, o Criador, aquele que não pode ser visto, não pode ser tocado. De alguma maneira Caim fere seu irmão, porque quando eles foram à presença de Deus para levar as suas ofertas, não havia ódio de Caim pelo seu irmão. O ódio surge quando Deus aprova seu irmão e lhe reprova, quando Deus propõe que ele se submeta a seu irmão. É um paralelo interessante com o que acontece já há alguns anos no Oriente Médio. Deus nunca mandou que o povo judeu destruísse o povo árabe, ou vice-versa. Os filhos de Isaac não deveriam destruir os filhos de Ismael. Isso nunca passou pela cabeça do Eterno. O que está escrito é que os filhos de Ismael, que também são filhos de Abraão, deveriam se submeter aos filhos de Isaac. E essa submissão não é aceita. A ordem não é que Isaac não viva com Ismael, ou que Ismael não viva com Isaac, mas é que Ismael reconheça que Isaac é o filho da promessa. Foi o que aconteceu.
Caim percebeu que teria que se submeter ao sumo sacerdócio de seu irmão. Então ele mata o sacerdote de Deus para atingir o Criador. Isso é Ramás. Ok, capítulo 6, verso 11. Ramás começou a crescer. Nefilim, Ramás, Nefilim, Ramás, Nefilim. Eu quero desafiar a sua mente. Violência, homens violentos. No Evangelho segundo Mateus, nós vamos ler, o Mestre Jesus ele faz uma menção interessante. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Vamos observar agora o que o Mestre Jesus fala acerca desse assunto. E aos poucos nós vamos voltar do contexto de Gênesis, que é onde ele ocultou mistérios, e vamos agora para os dias do Mestre, e vamos entender o que o Mestre falou, ainda que não seja com as mesmas palavras. Preste atenção. No capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós não queremos entristecer ninguém, mas eu fui novo na casa de Deus e eu ouvia pregadores dizendo que nós devemos lutar as guerras de Deus, e isso realmente está escrito. Foram as palavras de Abigail, a mulher de Nabal, para Davi. E muita gente, quando quer falar que nós devemos guerrear as guerras do Senhor, nos dedicar, nos santificar, nos consagrar, se utilizam de Mateus 11:12 de maneira equivocada. Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo que nós devemos tomar o reino de Deus à força. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mais uma vez eu te desafio a ler o texto. Ele não está dizendo para a sua igreja que o reino de Deus será tomado à força. Não, isso não tem contexto. Leia Mateus capítulo 11 e você vai observar que existe um sacerdote chamado João Batista, filho de Arão, filho de Levi, homem de Deus. E ele havia denunciado a vida infiel do rei. E ele estava preso. Então, João Batista é destacado pelo Mestre Jesus como sendo o seu precursor, aquele que veio diante dele e que preparou o caminho diante dele. E agora, injustamente, João Batista está sofrendo um martírio. Quando o Mestre Jesus ouve falar que o seu herói, vamos lembrar aí, assim como Abel, herói de Deus, quem reivindicou Abel? Quem reivindicou o corpo? Quem velou Abel? Foi Deus. Aqui quem vela João Batista é o próprio Jesus. E ele destaca o valor de João. E ele fala do seu herói. E ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Ele não está mandando a igreja fazer força para tomar o reino, porque isso confunde um pouco com a ideia da graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não pelas obras, mas pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai tomar o reino de Deus à força para se tornar igreja. Não é esse o contexto. O Mestre Jesus, ele está falando da igreja atacar, mas ele está falando do seu povo sendo atacado. Se você olhar o contexto, você vai observar que João está sob o domínio de um homem violento. Se você estudar sobre a família herodiana, desde Herodes o Grande até os seus demais filhos, você vai ficar perplexo diante da crueldade da família dos Herodes, extremamente covardes. Eles não somente matavam as pessoas, mas geralmente eles torturavam essas pessoas com grande maldade. Vamos lembrar de Herodes o pai, aquele que mandou matar as crianças, quando percebeu que o rei dos judeus, aclamado pelos magos, já tinha nascido. Então, de 2 anos para baixo, ele mandou matar todas as crianças das redondezas de Betlehem, de Belém. Esse é o Herodes, um homem violento.
eu poderia chamar Herodes de um Nafalo. Ele é um Nafalo. Os herodianos de Nefilim são violentos. E sempre quando eles estão para se submeter ao verdadeiro rei, eles agem com violência para que esse rei seja morto, para que esse sacerdote como João Batista seja morto e para que eles consigam continuar o seu domínio.